Então, Delane, como é que você avalia, né, essa nova portaria do governo federal que trata, né, sobre essa reavaliação biopsicossocial? De que forma ela pode impactar, né, o dia a dia dessas famílias? Isso. Essa avaliação, ela tem a necessidade de entender melhor o público diante das questões biológicas, psíquicas e sociais. Porque geralmente o que acontecia antes, a questão biológica era muito mais vista do que as questões psicológicas, né? E nós sabemos que isso impacta diretamente na questão social das famílias também, principalmente a questão psicológica, que às vezes era deixada um pouquinho de lado. E a principal questão nesse início é a adaptação a mudanças. Nós sabemos que mudanças são sempre difíceis, então, para os dois lados, tanto para a equipe que vai estar fazendo a avaliação, quanto para as famílias, que isso é um fator que já está gerando, né, um burburinho, um certo medo, então está impactando diretamente nas condições de vida psicológica dessas famílias. E no caso especificamente, né, do transtorno do espectro autista, como é que essa nova portaria, né, ela impacta? Porque a gente sabe que o TEA, né, ele é um transtorno permanente. Então, de que forma, né, essa reavaliação ela se faz realmente necessária? Se os níveis de suporte eles têm algum impacto direto nessa nova portaria do governo federal que se trata, né, dessa reavaliação biopsicossocial? Isso, então, anteriormente, as pessoas de 65 anos mais não passavam por essa reavaliação. E também a questão das pessoas com transtorno do espectro do autista. Por quê? Porque é um transtorno permanente, então isso já estava internalizado ali nas famílias. Só que agora, com a nova portaria, veio a questão da reavaliação. Então isso de cara já deu um super impacto, né, no dia a dia dessas famílias. Como assim a reavaliação? Então isso quer dizer que eu vou perder? Né? Teoricamente, a necessidade de reavaliar é justamente entender qual a situação daquele indivíduo atualmente, porque o autismo, ele é um espectro que tem níveis de suporte, nível 1, 2 e 3. Então, esses níveis eles são caracterizados pelo quanto aquela pessoa ela precisa de suporte durante o dia a dia. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente ou uma pessoa, até porque não podemos esquecer, né, que por ser uma condição permanente, não temos só crianças e adolescentes, né? Temos aí os adultos, que muitas vezes, por exemplo, no nível 3 de suporte, é uma pessoa que não vai conseguir entrar no mercado de trabalho, que tem dificuldade de autonomia até de higiene no dia a dia. Então, precisa de um acompanhamento 24 horas. Né? E pensando aí em questões de terapia, precisa de muitas horas, precisa de auxílio de um assistente terapêutico em casa, de um mediador na escola. Então, o intuito da portaria é entender em qual nível essas pessoas estão, como que está sendo o desenvolvimento delas, porque os níveis eles são fluidos. Né? Então, conforme as intervenções, o acompanhamento, uma pessoa em nível 3 de suporte, em nível 2, ela pode ir subindo, né? E alcançando ali marcos de desenvolvimento. Então, o intuito da portaria é entender como que está essa criança hoje. Era uma criança que no passado era nível de suporte 2, mas hoje já está em nível de suporte 1. Então, é realmente compreender como é que está essa questão dessas pessoas. Né? Então, nós vemos ali uma certa preocupação de como é que esse indivíduo está. Né? Buscar as especificidades de cada pessoa. Não ser mais aquilo muito abrangente. Né? Alguma coisa muito enquadrada. Né? E essa é a parte positiva. E em contrapartida, a parte negativa é que está gerando uma super angústia. As famílias estão com medo de perder. E sabemos que muitas vezes esse benefício é a única fonte de renda dessas famílias. E qual seria o nome desse benefício, né? O BPC? BPC, isso, BPC. Justamente. Nós temos até uma imagem que pode nos ajudar. Essa desburocratização do acesso ao BPC é o que está buscando essa nova portaria, né? Porque muitas vezes crianças com nível 1 de suporte, pessoas com nível 1 de suporte estavam sendo dispensadas. Sim. Anteriormente, mesmo com laudos, com documentação adequada, na hora do profissional que iria avaliar, ele, mas essa criança aqui ela é verbal. E esse é justamente um dos grandes estigmas com a questão do autismo. Essa criança é verbal, ela está aqui, ela está participando. E geralmente pessoas de nível 1 de suporte são verbais. Né? Cada pessoa tem ali dentro do espectro características. Mas muitas vezes o lado psicológico era deixado de lado. Né? Não era tão acolhido. Então o intuito da nova portaria é justamente abranger isso. Né? Porque
pessoas em nível de suporte, apesar de não ser um suporte extremamente 24 horas, mas também precisam. Então, são famílias que as mães, e às vezes não é nem a mãe, é os cuidadores, né? A criança mora ali com uma avó, com um tio, vão ter que sair do mercado de trabalho e cuidar integralmente daquela criança, né? Que precisa de um acompanhamento multiterapêutico. E é difícil encontrar isso, é difícil. Como que essa pessoa às vezes vai até, ok, não está trabalhando CLT, mas então vou empreender. Como é que vai empreender tendo que cuidar dessa criança? Então, geralmente, esse benefício é o único. Exatamente. Né?